Olá, família do Reagindo com Wagner. Hoje eu tenho algo bombástico para você. A transferência do banqueiro Daniel Worcaro para a Polícia Federal pode ser o início de uma delação explosiva que ameaça políticos, ministros e todo o sistema de poder no Brasil. O que está por trás deste caso? Quem pode cair? Assista até o fim, deixe a sua opinião, curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada. E onde vamos estar reagindo é ali no canal Cristão Também Pensa. Eu vou deixar o link na descrição para que você também possa estar acompanhando o canal. Dito isso, vamos para o vídeo. O banqueiro Daniel Worcaro, dono do Banco Master, foi transferido da Penitenciária Federal de Brasília para a Superintendência da Polícia Federal. Worcaro já assinou um termo de confidencialidade com a PGR e com a Polícia Federal, o que abre caminho para uma delação premiada. Nicolas Ferreira escreve: que caia a República. Amém. O pastor Carlos Cardoso, no Eu Acredito podcast, fala do real motivo da Rede Globo em cooperar para a derrubada de Alexandre de Moraes e Worcaro e afirma que Lula provavelmente nem candidato será à reeleição. Worcaro, esse bem todo que tá acontecendo aí. Alexandre de Moraes cai ou não cai? Toffoli cai ou não cai? Ou daqui a pouco só vai revelar mais uma vez que a injustiça no Brasil sempre prevalece? Então, existe algo, Fábio, que aconteceu essa semana que me chocou. Os generais, o alto escalão do Exército está pressionando o Lula a tomar uma decisão sobre a Suprema Corte. Você sabia disso? Não sabia. E isso é muito forte, porque eu sempre disse, desde a época das eleições, lá que o povo estava na frente do quartel, que general não obedece presidente. A cúpula do Exército, ela é muito poderosa. Então, veja bem, se obedecesse presidente, vamos supor que tivesse um golpe em andamento, o golpe seria estabelecido porque os generais iriam obedecer e as tropas iam para a rua. Se obedecesse presidente, teria obedecido o Bolsonaro, né? Sim. E tinha derrubado a casa do Lula, do STF, já tinha. Agora, mas veja bem. E não existia nem presos do 8 de janeiro, né? Olha só, a fala dos generais foi: aconteceu o que aconteceu, vocês fizeram o julgamento do dia 8 de janeiro, a gente não fez nada, nós estamos com militares presos, a gente não fez nada, só que agora a gente quer um posicionamento do governo contra o Supremo. Na época, os generais não se pronunciaram em nada. Nunca houve pronunciamento de generais do Exército. Quem os generais do Exército obedece? O Exército brasileiro é totalmente dominado pelo americano. Por exemplo, os satélites usados pela Marinha Aeronáutica do Brasil é americano. Então veja o nível. Mas aí agora, se pressionar o Lula a fazer isso... Os Estados Unidos que está pressionando tomar uma decisão. Mas assim. Aí o STF vai ter que colocar o jogo do Lula, né? É aí que entra. Outra coisa que as pessoas não estão entendendo: por que a Globo está destruindo o Alexandre de Moraes? Acabando com o STF, na verdade, né? Desmoralizando o STF. Semana passada a gente teve um capítulo inteiro do Jornal Nacional falando do Alexandre de Moraes e do Supremo. Fantástico. Aí você vê toda a mídia, o UOL, todos estão falando. E aí, o que acontece hoje? O Worcaro com um grupo do governo, porque o governo está lá, e também um grupo de ministros, eles começaram a mexer com o sistema bancário. Quem está fazendo tudo isso é os banqueiros. E os banqueiros viram que, veja bem, o prejuízo que o Worcaro deu é de 58 bilhões. O fundo garantidor, que é todos os clientes vão receber, que tinham dinheiro no banco, mas até 250 mil, vão receber seu dinheiro. Que existe um fundo garantidor que vai devolver o dinheiro para o cliente. Quem que perdeu o fundo garantidor? Foi todos os bancos. Todos os bancos. Então, veja bem. Outra questão. A Rede Globo, que a Malu Gaspar foi a primeira, lembra? Sim. Por que a Globo tá disparando e da onde veio as notícias?
A Globo é dona de 25% da Nubank. O BTG Pactual, o prefeito do Rio de Janeiro, o Paes, é irmão do dono. Então, é muitas famílias poderosas que eles mexeram. E veja que existe uma lei aí que estava sendo aprovada por um senador, que o fundo garantidor é 250 mil. O Senado e a Câmara dos Deputados estavam querendo aprovar R$1 milhão. Então, quer dizer, se você tem 1 milhão no banco e o banco quebrar, o banco vai ter que devolver 1 milhão. Isso iria prejudicar os grandes bancos e não os bancos pequenos. E existe conversa do Vorcaro agradecendo esse deputado ou senador sobre isso. Por quê? Porque os pequenos bancos seriam salvos e os grandes bancos seriam prejudicados. Então, olha... Bom, gente, olha, não saia daí. Fique até o fim desse vídeo. Por quê? Porque você vai ver as bombas que o pastor aqui vai trazer a respeito do que está acontecendo por trás, né? A casa realmente estreitou, está caindo, não tem mais o que fazer, né? Muita gente está colocando a boca no trombone aí para realmente o governo, né, e os ministros, as ações assim, tenham uma ação, né, para que realmente as pessoas possam se posicionar, né, para acabar com essa bandidagem que está acontecendo aí na política no Brasil. Então, eu quero que você acompanhe, gente, não saia daí, porque no final desse vídeo você vai ver algo bombástico. Vamos pro vídeo. Olha onde eles mexeram. Nos caras que gostam de dinheiro, irmão. Com a máquina. E veja bem, o Lula entrou para beneficiar banqueiro. Quem mais ganha dinheiro com a esquerda são os bancos. Financiamento, eles fazem de tudo para os bancos escravizar o povo. Só que eles estavam querendo tirar uma fatia muito grande e os banqueiros fizeram o quê? Fecharam a torneira e estão destruindo o governo, tá? Eu tenho dito algo, e eu tô dizendo, acho que desde o ano passado, mas agora se torna mais claro isso, que a probabilidade do Lula nem candidato ser é gigante, tá? Será? Por quê? A popularidade dele caiu no Nordeste. O governo Lula tem recorde de déficit nas estatais, recorde de tributação, recorde de endividamento. Nós estamos pagando 1 trilhão de juros. Aí tudo que está dentro do IBGE está fraudado. As pesquisas do IBGE não batem. E aí você vê que o governo americano agora chega e está querendo classificar o PCC e o Comando Vermelho como terrorista. Se isso acontecer, o governo americano vai ter autorização para entrar no Brasil, como entrou na Venezuela. E como entrou, teve um exercício no Equador agora, né? Contra os narcotraficantes que são mexicanos no Equador. E é complicado porque o PCC e o Comando Vermelho já tá na Europa, né? Eles se tornaram internacionais, né? É Ciro Nogueira que fez essa lei de 1 milhão. Ciro Nogueira. Aí veja bem, a gente tem, aí as pessoas, as coisas que estão vazando agora são muito pesadas. Teve um teste, eles foram degustar o uísque em Londres. Quem tava lá? Hugo Mota, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e o Gunê, que é o Procurador-Geral da República, Lewandowski. O Vorcaro pagou 3 milhões de reais numa degustação de uísque para todos eles. E esses 3 milhões de reais saiu de onde, pastor Cardoso? Tem também a casa de orgia, né? Que eles iam... E aí, a questão do Vorcaro também ser o Epstein do Brasil é gigantesca. Porque ele contratava garotos de programa, levava para Trancoso, Porto Seguro, Bahia, e levava os políticos. Eles pegaram ao todo já do Vorcaro, com a última prisão agora, 8 celulares. E eles quebraram toda a criptografia. Você tem noção que tem nesse celular?
quantos políticos, quantos juízes estão nesse celular. Mas querem anular o inquérito porque envolveu uma pessoa que não está sendo investigada, que é a namorada do Vorcaro. Né? Eles agora não tem como segurar mais, né? E aí entra o quê? Porque ontem foi pedido impeachment, né? O Zema pediu impeachment, o Senado e os deputados entraram com pedido de impeachment. Mas tem gente em cima do muro, como o Caiado e o Ratinho Júnior, governador aqui do Paraná, né? Existe. Existe. Agora veja o que acontece, Fábio. A Folha tá lá na Folha de São Paulo que eu vou falar aqui. Eles foram em vários escritórios dos mais caros do Brasil de advocacia. Porque a esposa do Alexandre de Moraes mostrou um relatório do trabalho e o porquê dos 129 milhões da cobrança do escritório dela com o Banco Master. Eu acho que a esposa, sabendo que o Alexandre de Moraes estava frequentando casa de orgia, também vai pro lado do barco, não é não? Ela já deu uma indireta aqui, porque não... Agora veja bem, só para você entender, a Folha de São Paulo foi nas maiores escritórios de advocacia do Brasil, os mais caros. Todo o relatório da esposa do Alexandre de Moraes, eles fizeram uma contagem. Daria, no máximo, 7 milhões e 800 mil reais. E a gente tá falando dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. O valor que eles cobrariam seria, no máximo, 7 milhões e 800 mil. E por que 129 milhões, hein? E ela recebeu 80. Outra coisa, não existe nenhuma conversa da esposa do Alexandre de Moraes com o Vorcaro. É só do Alexandre de Moraes com o Vorcaro. E qual era a ligação? Eu vou salvar o banco. Essa era a ligação. E o alvo tá na testa do Alexandre de Moraes. Pra você ter ideia, essa semana rolou na internet que o Fachin pensa em anular o 8 de janeiro para não levar o Banco Master para frente. Tem muita gente que vai cair nisso aí. E aí o governo, ele tá todo dentro desse sistema. E veja, a esquerda lutou para colocar o Bolsonaro. Só que tem aquele Twitter do Bolsonaro, um Twitter, ele dizendo, imagine um tal Daniel chantageando políticos por imagens que ele tem no celular. Na verdade, o Bolsonaro já tinha falado desse Banco Master e ninguém sabia o que ele estava falando. Existe também o Ciro Nogueira pedindo pro Bolsonaro apagar a postagem, porque o pessoal da Caixa Econômica foi mandado embora lá por uma transação de 500 milhões que ia beneficiar o Banco Master. O Bolsonaro foi e publicou no Twitter dele falando mal do Banco Master. Porque o Bolsonaro já sabia de todo o sistema que estava entrelaçado entre o Banco Master e o Centrão e a esquerda. Mais uma vez, da mesma forma como chamaram o Enéas de louco e hoje se retratam, daqui a pouco aqueles que chamaram o Bolsonaro de louco vão ter que se retratar, né? E aí, mas isso a mídia já tá fazendo automaticamente. E tomara que faça isso antes de sua morte, né? Porque o Enéas, as pessoas só entendem que os loucos, na verdade, éramos nós agora. E o Bolsonaro tá em vida, então vamos dar flores em vida, né? E agora, o que acontece? Não tem como colocar o Bolsonaro no escândalo. Não conseguiram. A esquerda lutou e tenta. Ah, não, mas o Nicolas pegou o jatinho. Tentou o André Janones lá, aquele deputado lá da rachadinha, tenta de todas as formas colocar a direita nisso, né? Aí coloca recebeu doação, mas recebeu doação de todo mundo. E ninguém é proibido de doar. Quer dizer, ele não foi lá pedir, é uma doação. Então, muitas das vezes você não sabe de onde está vindo o dinheiro. A pessoa está doando. E aí entra questões que derruba a República. Só que e outra coisa, que muita gente, as pessoas não falam. No mesmo dia que o Vorcaro foi preso, o Dino blindou o Lulinha. Gente, escuta aqui, não saia daí porque ele vai falar algo aqui muito forte, tá? Revelador, né? Algo que cada vez mais as coisas estão se estreitando e a coisa vai cair. E eu quero trazer aqui algo que eu conheço o pastor Cardoso, conheço o pastor Fábio, né? Eu morei em Curitiba, hoje eu moro aqui na Espanha, e realmente, gente, eu sempre tenho sonhos, né? Congreguei nas mesmas igrejas que eles, né? Servi lá, preguei o evangelho, cantei, e é incrível, gente. Eu tive sonhos assim há mais de 2 anos atrás, sobre o que iria acontecer no Paraná, né?
sobre furacão, tornado, essas coisas assim, e muita gente zombou de mim, né, dizendo, não, é impossível isso acontecer aqui. E aconteceu. Eu também sonhei com Alexandre de Moraes, a casa dele caindo, e eu quero deixar gravado isso aqui, tá, gente? Eu sonhei que ele estava de costa, e quando ele estava de costa, alguém chegava por trás com uma arma silenciosa e dava um disparo, né, que vinha sobre a sua nuca, né, e tentar, assim, tipo assim, acabar, né, com a situação. Eu tive esse sonho. Agora me pergunte por que eu ia ter esse sonho. Ou seja, diante de tudo isso, eu creio que Alexandre de Moraes pode também tentar aí fazer uma queima de arquivo com ele. Então, eu já estou trazendo aqui nesse vídeo, tá? Hoje é dia 20 de março de 2026, tá? Já marcando aqui para vocês sobre esse sonho que eu tive. Dificilmente disso não acontecer, porque quando eu sonho, cara, é incrível, acontece, sabe? Sonhei com meus avós, como é que eles iam morrer, e é incrível, aconteceu da forma como eu sonhei. Sonhei que iria acontecer algo no Paraná, aconteceu dos tornados, né? Dos ventos fortes, eu sonhei e aconteceu, e eu tive esse sonho há mais de 2 anos atrás, gente, tá? Sobre a respeito de Alexandre de Moraes. Se acontecer, porque realmente já estou confirmando aqui do sonho que eu tive, beleza? Era só isso mesmo, gente. Vamos pro vídeo porque tem algo revelador aqui. Vamos lá. E o Lulinha tá envolvido aí com doações exorbitantes para pessoas envolvidas, né, com o Banco Master, né? E o INSS, o Lulinha, a questão do careca do INSS pagar uma mesada de 300 mil reais, e veja, ele não usava a conta dele, ele usava a conta da que o Dino blindou. Ele usava nome de laranja, mas entrelaçado a ele. Então veja bem, como o Vorcaro foi preso, o Dino foi e blindou o filho do presidente. Então o que nós estamos vendo assim claramente, né? Que o governo está implodindo, esse governo não permanece. Cai. O Alexandre de Moraes cai, pastor. Tu acha que cai? Eu acredito que a pressão não é só interna. Um assessor, um conselheiro de Donald Trump colocou a imagem do Alexandre de Moraes e do Vorcaro e colocou tic-tac. Conselheiro de Donald Trump. Bom, família, se tudo isso está vindo à tona for confirmado, o Brasil pode estar diante de uma das maiores explosões políticas, jurídicas e financeiras da história do Brasil. E quando o banqueiro começa a falar, muita gente poderosa perde o sono. A pergunta não é se o sistema vai balançar. A pergunta é, quem vai cair primeiro? Porque uma coisa é certa, quando os bastidores começam a vazar, a verdade deixa de pedir licença. E se o Daniel Vorcaro realmente abrir a boca, o que hoje parece apenas escândalo, amanhã pode virar terremoto nacional. Agora eu quero saber de você. Isso tudo termina em pizza ou finalmente veremos figurões sendo responsabilizados? Escreve aqui nos comentários a sua opinião, porque eu vou ler tudo. E já faz o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho, porque nos próximos capítulos dessa história promete ser ainda mais pesados. Aqui você não fica por fora de nada. Até o próximo vídeo, pessoal.